Salve, salve galera do podcast do Change Networking, aqui Renato Naldi gravando mais um episódio com vocês. E hoje, pessoal, hoje a gente vai falar de magia, hoje a gente vai falar de espiritualidade, hoje a gente vai navegar nos mistérios que para mim até então desconhecidos e tá sendo glorioso aqui já a prévia, pessoal. Agora eu quero saber mais e vou compartilhar com vocês também o que eu já ouvi. Ela é filha da Dona Odete e do senhor Leôncio. Ela é mãe de 3 meninos, do Otton, do Rômulo e do Ives. É a Bruxa Evani. Bruxa Evani, que honra poder conversar com a senhora aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Antes da gente iniciar essa prosa, pessoal, gostaria de chamá-los aqui a atenção para que vocês se inscrevam no canal. Inscrevam-se porque sempre a gente disponibiliza um conteúdo como esse. Façam seus comentários também, porque é a partir dos comentários que a gente constrói novos conteúdos. E compartilhem também com quem você acha que pode agregar. Bruxa Evani. Bora lá. Eu já vou começar aqui do seguinte. Bruxa, quando eu era criança, pititico, a minha mãe me ensinou a bruxa dos contos de fadas. Aí depois eu fui crescendo, eu conheci aquela bruxa do sul, a bruxa do norte, lá do Mágico de Oz. Aí depois eu conheci meus bruxos preferidos até hoje, tá? Porque eu já tenho uma outra bruxa preferida. Mas que é o Harry Potter, que é a Hermione, aquele que não pode ser nomeado. A Malévola não? A Malévola também, Malévola é mais susto. recente. Eu conheci todos esses caras e essas bruxas e eu quero saber o que é ser uma bruxa de verdade, o que é ser uma bruxa aí no ano de 2022, no século 21. Conta pra mim. Bom, a bruxa é a bruxa, tanto agora como quando lá atrás, tá? Então, bruxa é bruxa. Bruxa é aquela mulher que é inteira, que não depende de nada nem de ninguém. Tá? É a parteira, a curandeira, a sacerdotisa, é a que comanda a comunidade, a que direciona, a que sabe plantar, que sabe a época de plantar, a época de colher, a época das crianças nascerem, a época da natureza explodir, quando se resguardar, né? Como cuidar da saúde. Ela sabe, ela tem essa sabedoria da vida. Essa é a bruxa. É o poder, né? Esse é o poder. Mas como que a bruxa sabe? Como é construída essa inteligência? Essa inteligência é nata, né? Ué, como é que você nasceu inteligente? Nasce assim. Nasce assim, nasce assim. E com a observação vai se aprendendo mais coisas. Então você vai observando a natureza, vai testando, vai tendo intuições, vai observando os animais. Então, para você saber se uma erva é boa ou não, você verifica que bicho que come aquela erva. Se ele não morrer, você pode comer também. E aí você vai observando os grandes venenos, né? Uhum. E interagindo com a natureza. A bruxaria, eu posso falar assim, a bruxaria, né? É, a bruxaria. A bruxaria, ela tá intimamente ligada à natureza. Sim, não existe bruxaria sem natureza, tá? Mesmo quando você fala magia, é o ato de modificar a natureza, modificar uma situação. Então, a magia, você mexe com os elementos da natureza em prol da realização de um desejo. De todo jeito, você mexe com a natureza. Quando você fala natureza, você fala de elemento, né? Sim. Terra, água, fogo e ar. Perfeito. Tá? Que contém, seu corpo contém esses elementos também. Então, ela de tanta observação, tanta interação com a natureza, ela sabe, ela domina esses elementos. Dominando os elementos, ela domina o conhecimento das doenças, da saúde e da modificação dos pensamentos, de tudo. É física quântica isso daí que os nossos ancestrais há 50 mil anos já sabiam. Né? Entendi. Mas deixa eu entender, outra situação. A bruxa, ela nasce então com essa sabedoria, com inteligência. Nasce. Mas se eu quero ser bruxo... Pode estudar. Eu posso construir essa sabedoria também? Pode. Como eu faço isso? Eu tenho uma escola de bruxaria, se quiser te ensinar.
E o que ensina nessa escola? Tudo É? que você pode imaginar sobre os elementos, sobre as estações, sobre autoconhecimento, muito, 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 muito sobre Autoconhecimento é autoconhecimento. importante. Muito! Na bruxaria. É o maior instrumento de uma bruxa é o próprio corpo. É ela mesma, né? Então ela tem que saber até onde ela tem reações, que tipo de reações, para que nada interfira no que ela está fazendo. Porque de repente você precisa ajudar uma pessoa, mas você não gosta do marido dela. Você vai deixar a pessoa morrer porque não gosta do marido? Então, as suas interações, seus sentimentos não podem interferir numa ação benéfica para a natureza ou para outra pessoa. Entendi. Então, você tem que se conhecer de verdade. Entendi. Mas eu quero entender mais. Entendi. Vamos lá, vamos lá. O que uma bruxa faz? Bruxaria. Bom, a bruxa é uma mulher normal, né? Ah. Você perguntou o que ela faz O que ela faz assim, porque, por exemplo, o advogado advoga e ele faz peticionamentos, ele faz audiência, ele faz alguma condução aí de acordo com a lei, o contador ele contabiliza, o administrador ele administra, pensando nos gráficos e tudo mais, uma pessoa de marketing constrói aí todas as artes. E uma bruxa vive. Uma bruxa vive. Vive porque ela vai cuidar da terra, ela vai plantar, você só vive por causa dela também, tá? Ela vai cuidar da terra, ela vai cuidar do meio ambiente, ela vai plantar, ela vai cuidar das plantas, ela vai fazer aquele alimento, aquele almoço, ela vai arrumar 1001 maneiras de aproveitar o alimento, ela vai fazer o próprio sabão, ela vai ela vai ter filhos, cuidar dos filhos, ela vai ajudar os outros a cuidarem dos filhos e terem seus filhos, ela vai ensinar, ela vai orientar a religiosidade e espiritualidade. Ela pode atuar em qualquer área, gente. Entendi. Eu sou engenheira. Civil de segurança do trabalho. Eu adoro problema. Mas eu sou bióloga antes de ser engenheira. Fiz biologia e matemática antes, depois eu fiz engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, fiz engenharia de avaliações e perícias, voltei para biologia, fiz toda aquela parte de medicina chinesa, de fitoterapia, tudo. Fui para a farmácia, me especializei na fitoterapia, né? Depois continuei estudando física quântica, essas coisas todas. Entendi. Eu gosto de estudar. E isso, ela te auxilia, todos esses estudos, eles fazem parte da sua rotina também. São carreiras diferentes, né? Eu trabalhei com elas separadamente na minha vida toda. E depois o raciocínio desenvolvido aí e certas especificidades que tem, me trouxeram tudo que eu tenho hoje. Então, hoje eu cuido de uma propriedade grande, eu tenho um centro de estudos enorme, uma ordem iniciática, tem uma ONG, tem a escola de bruxaria, eu tenho um coven grande, tá? Ensina a cozinha da bruxa, porque eu ensino um coven. Coven, depois que a bruxa se forma, que ela já é iniciada em vários graus, até chegar no topo de bruxaria, elas se unem e formam um grupo para praticar e ampliar, né, espalhar esse conhecimento. Então, atuar de verdade na sociedade. Então, eu tenho discípulas bruxas, sacerdotisas, que me auxiliam nessas coisas todas. Isso é um coven. A senhora falou duas coisas aqui que me chamam a atenção. A primeira é graus. Existe, então, uma hierárquico, formação... tem uma formação, são 3 anos, é hierárquico. Entendi. E se eu, por exemplo, quiser ser bruxo, eu consigo me formar bruxo? Consegue, porque é o primeiro ano, inclusive a gente está lançando um curso online esse ano, né? Da bruxaria básica, que é o primeiro ano. Então você vai aprender elementos, instrumentos, estações do ano, sobre vestimenta, sobre cores, sobre chakras, alimentação, óleos essenciais, todo o mundo da bruxaria. Esse é o primeiro contato, tá? Algumas práticas, alguns exercícios, uns rituais. Esse é o primeiro ano. Depois, no segundo, você vai se especializando até chegar no sacerdócio. Entendi. E tem varinha mesmo? Tem. Tem varinha, tem vassoura. Tem.
Tem. Que bacana, que legal. Isso é realmente um mundo assim desconhecido, né? Pelo menos para mim. Talvez as pessoas que estão acompanhando aqui já conheçam um pouco mais, mas é um mundo desconhecido para mim porque eu fui sincero na minha no que como eu comecei, que para mim a bruxa ainda era aquela bruxa que não existe, que eu conheci nos contos de fadas. Mas aquela existe! Conta mais. Mas é claro que existe. De onde você acha que eles iam tirar aquela ideia? Hein? Pensa. Tem uma história. Você já reparou que a poderosa é sempre a vilã? A poderosa é sempre a vilã, sim, porque na Porque verdade... a mocinha é sempre a babaca que cai no final do filme, né? porque Tá a sempre poderosa alguém perseguindo, a pode. desgraçada cai. Não é isso que faz? E a poderosa tá lá correndo atrás dela, vou pegar essa desgraçada de qualquer jeito, não é isso? Não é? Exatamente. Assim, uma isso. mulher poderosa no comecinho do patriarcado é bom pra homem? Lá atrás não. É bom hoje? Eu falei lá atrás, mas eu não sei agora responder pra senhora. Quem que gosta de uma mulher que sabe o que quer? Quem gosta? Você não vem falar pra mim que você gosta, que ó, não vai rolar. Não vai rolar? Puta merda. Vai rolar. Ó, Não vai rolar, não. Ela tá brincando. Ele é folgado. Amor. Ela tá brincando. Não, mulher que precisa ter liberdade, né? Chega em casa e fala assim, ai, mas não tem nada pra comer. Ai, mas você não fez nada. Ela chegou do trabalho na mesma hora, e aí? Puxa, E aí? Eu vou apanhar Vai nessa apanhar, parte. Eu vou apanhar. vai. Mas a senhora tem toda a razão. Então, É muito aquela- discurso e tem pouca uma- ação, gente. A senhora vai me tirar uma dúvida aqui. Tem uma, não sei, né? Tem aqueles irmãos Green. Green. Porque aparentemente os contos Green. Green Green. tem os contos de fadas, tem uma outra versão, né? Ele é do Grinch, né? Ele E eu olho pra bruxaria e eu penso nesses contos. Então é por isso que tá sendo tão gostoso escutar um pouquinho de uma bruxa. O que é bruxaria? Mas a senhora me dizia no começo que a senhora tá aqui para viver da terra, viver dos elementos e viver da natureza e auxiliar as pessoas a também viverem. E isso. como assim? Como que a senhora consegue me auxiliar? Como a senhora consegue me ajudar? Eu quero procurar a senhora, eu quero conhecer um pouquinho mais para eu ser ajudado. Como a senhora consegue? Ninguém me procura porque eu sou linda e maravilhosa, tá? As pessoas geralmente procuram quando tem algum problema, quando não está conseguindo lidar com a própria vida. Então tem ou um chamado de alma, né? Que às vezes a gente tem uma inquietação, não sabe de onde vem, ou tem tudo e não consegue entender por que não está feliz. Ou alguma coisa sempre empurra a pessoa para um encontro com uma bruxa. Eu atendo com búzios, eu atendo com tarô, isso no escritório, né? Uhum. Na Terra em Ação. E mantenho uma ordem iniciática que funciona como um centro espírita também. Então, para as pessoas que estão com algum problema espiritual, basicamente, me procuram no centro espírita. Quando é confusão na pessoa mesmo, ou quem não é de uma religião espiritualista, que prefere uma coisa mais reservada, atende-se com búzios ou com tarô. E aí a gente vai orientando e tratando aquela pessoa. Muito das coisas que a gente usa na bruxaria, o mundo corporativo usa hoje como técnicas descobertas por algum guru dos negócios. Por exemplo? Ixi, tem um mundo. A meditação é uma delas. Perfeito. Meditação é uma delas. Mas tem um monte de prática, um monte que a gente cansa de fazer na bruxaria, que faz parte dos ensinamentos da bruxaria, faz parte dos ensinamentos de Umbanda até. E hoje se usa muito no mundo corporativo. Muito, muito. A senhora chegou num assunto aí que eu queria tocar também. A bruxa, ela tem uma religião? A religião da deusa. Religião da deusa, eu nunca ouvi. Não? Me conta, o que é essa religião Qual da a deusa que você tem, a maior deusa que você tem no universo? A maior deusa que eu tenho no universo. A mais perto da gente. Aí eu vou apelar ao meu lado romântico, Quem porque é eu seu lado falaria romântico? minha avó. Sua avó? Minha avó. Sua avó é a mãe terra, então, Gaia. A representação do feminino. Gaia é o espírito da terra.
Ele é feminino por excelência. A nossa deusa é a mãe, a grande mãe. A grande mãe é a terra. Então, tudo que está dentro da terra, tudo que está na terra é sagrado pra gente. Tudo. Tudo é sagrado. Entendi. Você acertou, é sua avó. É isso? É sempre uma mulher. Tá vendo? Nem tudo tá perdido. Nem tudo é verdade. Mas, por exemplo, existem. Eu acompanhei lá o canal da senhora. Na verdade, eu te conheço há uns 2 anos. Olha! Há uns 2 anos que a gente acompanha a senhora. Conheci através da Stephanie, Tá. da PS Ponto, porque ela tem um orgulho muito grande de auxiliar Ela aí tá bastante tempo com a o gente. marketing. E ela falava para mim lá no começo, porque ela sabe essa questão espiritual minha, né? Essa questão de buscar alguns conhecimentos que não fazem parte ali do meu ciclo. Tá. E ela falou para mim, daí eu falei, poxa vida, e fui conhecer. E vi que a senhora tem alguns rituais que a senhora faz no YouTube lá. Até, pessoal, eu vou deixar aqui o YouTube da Bruxa Evani para que vocês conheçam. E eu vi que a senhora tem alguns rituais lá. Esses rituais, eles seguem essa religião que a senhora me passou? Ou é um apanhado de tudo? Como é que são A formulados? gente agora tem uma ordem iniciática. Então, eu comecei... Bruxa eu sempre fui, tá? Você já nasce com essa tendência. Quando eu fui ficando... Aliás, era um inferno. Minha vida foi um inferno. Então me fala antes, peraí, antes da senhora responder isso. Como assim a sua vida foi um inferno e como assim a senhora nasceu assim? Como que eu sei que o meu filho nasceu assim? Ou como é que é fácil! Conta pra mim. Ó, eu tenho gêmeos, tá? Com meses, um dos gêmeos flutuava no ar. Como assim? Então, ele flutuava e eu fazia xixi de medo. Eu tive que procurar ajuda, você concorda comigo? Flutuava. Eu punha deitado aquele... Eu morria de medo, eu puxava ele com força e ele via o que estava em volta, contava do nenê, do cachorrinho. Era um horror. Era um horror. Caía... Sabe os tubos da Jornada nas Estrelas, do teletransporte? Então, no meio do corredor da minha casa, tinha um tubo daquele. Ali caía aquelas areias gigantes, parecia que era intergaláctico o negócio. Era um inferno! Deus, isso quanto tempo que ele tinha? Ele tinha 6 meses. Eu andava na parede, assim, ó, de medo. A senhora tinha quantos anos? Eu tinha 24. Mas a senhora já era bruxa? Não, quer dizer, não dava aula de bruxaria, não tinha... Não conhecia esse Não, lado. eu já plantava, porque eu sempre fui assim, fazia experiência com animais, essas coisas, sempre fui. Mas quando eu tive meus filhos, o negócio piorou muito, muito. Era a luz que acendia sozinha, a porta que abria no meio da madrugada, a casa toda, era uma beleza só você vendo, poltergeist mesmo. Aí eu tive que procurar ajuda, porque não dá pra ficar com aquilo, porque não tinha condição, tá? Okay. Aí procurei ajuda, fui parar no centro kardecista, que é onde todo mundo vai primeiro, né? Branca, magra, nível universitário, certo? Tá. Primeiro vai no centro kardecista. Não funcionou, claro, né? Lógico que não funcionou. Aí me mandaram pra Umbanda, porque eu tinha ataque de riso no centro kardecista. Era. Não conseguia parar de rir e me expulsavam de lá. Mas por que, claro, não funcionou? Porque o que eu ia fazer lá? Eu não trabalho com morto, eu trabalho com entidades. Centro kardecista, você trabalha com mortos. Mortos, parentes mortos. Mortinho aqui, morto normal. Tá? Morreu ontem, morreu 10 anos atrás. Entendi. Isso. Entendi. Umbanda não. Umbanda não. Umbanda não. Entidade já. Umbanda trabalha com entidades. Então, são espíritos preparados para atender uma pessoa, curar essas coisas. A senhora tá confundindo tudo na minha cabeça, porque para mim, até agora, e a senhora vai esclarecer, a Umbanda, apesar de trabalhar com entidades, eu pensei que esses espíritos, eles eram mortos que evoluíram. Mortos da Atlântida, mortos da Maia. Entendi. Mortos de civilização que nem existem mais. Entendi. Encantados da época do Império. Não é o teu avô, o seu tio. Entendi. Não, eles é escola iniciática, são os grandes mestres.
Entendi. Então é diferente. Aí Entendi. eu tive que ir por aí, certo? Tá. Me desenvolvi aí. Desenvolvendo aí eu descobri de verdade a bruxaria. Porque a Umbanda, ela trabalha direita e esquerda. Todo mundo acha que é em cima e embaixo, não é? Direita e esquerda. Então, esses espíritos tanto trabalham suas más inclinações, suas sombras, como as boas inclinações. Tá? Tá. Então, todo mundo morre de medo da esquerda. Sim. Mas a esquerda é só um lado. É só sua sombra, tá? A bruxaria, ela trabalha em cima e embaixo. Aí ela trabalha o seu centro, ela te obriga a se conhecer. Não tem como você trabalhar direita e esquerda sem você trabalhar seu centro. Aí eu entrei em contato com a bruxaria de verdade. Aí a coisa mudou muito. Hoje, aí eu conheci também, tive que me iniciar no Ifá, que é Ifá, tradição africana mesmo. Não o candomblé, que o candomblé é brasileiro, né? É Ifá, a religião africana. Ok. Então fui me iniciar em Ifá, me iniciei em Ifá, aí agora a gente junta tudo. A Umbanda, a bruxaria e o culto aos orixás. E mais outras tradições também, ali, tá tudo ali. Por isso que é uma ordem iniciática. Entendi. É bem legal. É uma junção, então, dessas culturas? É isso ou eu tô entendendo errado? Não, você usa várias práticas dela, né? Tudo que agrega. E monta um ritual que contemple tudo, que seja mais simplificado. Entendi. Aí, quando a senhora foi na Umbanda, a senhora teve que fazer essa filiação, né? No Ifá. Não, filiação? Ifá é outra coisa. Iniciação. Iniciação. Ifá é africano. Ok. A Não, mas Umbanda é que a senhora brasileira. foi na Umbanda primeiro. Fui na Umbanda primeiro, Aí me depois- desenvolvi. Claro que eu não fiquei no centro, que eu me desenvolvi, porque ninguém me aguenta, tá? Em que sentido? Ninguém me aguenta, gente. Ninguém me aguenta. Eu questiono tudo, eu quero saber tudo. Eu não acredito. Se você me falar, isso aqui é verde, você acha que é verde? Por que que é verde? Se você não souber explicar por que que é verde, você vai ter que arrumar um jeito de me convencer de que aquilo é verde, entendeu? Entendi. Então, eu não acredito. Questionadora, né? Questiono, mas eu me convenço também, tá? Mas eu quero saber. E Pai de Santo não gosta de explicar. Porque conhecimento é poder. Então, eu fui atrás de conhecimento. Quando você vai atrás de conhecimento. É aquilo que eu estava conversando com você agora há pouco. Tá, tudo bem. Aí eu vou ter que fazer o orixá? Vou. Onde que faz? Faz aqui. Não, mas eu quero fazer com um africano. A religião não é de lá? Então vamos lá, para ver como é que é. Para mim é assim, vai na fonte, me explica por que que é. Se eu entender, tudo bem. Se eu não entender, não vou fazer. Certo. Você concorda que é difícil ter uma pessoa assim Oh. no meio do seu seio? Não tem. Toda hora Mas você lá a questiona. senhora encontrou? Aonde? No Ifá? Encontrei, mas não fica também. Não ficou Não, também? não fica, eu não suporto que ninguém mande em mim. Não tolero gente mandando em mim. Eu tolero parceria, eu divido, eu adoro estar no meio de gente. Então eu gosto de ter parceiros, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar, gosto de aprender, gosto de viajar, gosto de tudo isso, mas eu gosto de troca. Eu não gosto de imposição. Então, se você fala assim, abaixa a cabeça, bate a cabeça para mim e cala a boca, sem me falar por quê, eu não vou obedecer você, não adianta. Não Agora, adianta. se tiver um porquê lógico. Me fala o motivo, tudo bem. Tudo bem. Se tiver uma coisa lógica, sem problema nenhum. Agora, deixa eu perguntar. Aonde que tá... Porque, assim, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre religião e um pouco mais de cultura, eu via a Wicca. O que é a Wicca? Wicca é um movimento que surgiu nos anos 60, tá? É um início de bruxaria, tá? É o que a gente entende por bruxaria hoje. Eles montaram as práticas, então tem alguns mestres aí dos anos 60, mais dos anos 60, e que eles começaram a desenvolver essas técnicas. Então. A Wicca a bruxaria não. A bruxaria são as práticas naturais, é o conhecimento, tudo que você entende por bruxa está na bruxaria. A Wicca, ele separou por tradições. Então foram uma modinha dos anos 60. Entendi. Mas eles praticam existe. Existe, eles praticam bruxaria, é um grupo grande hoje. A senhora sabe que, agora eu vou, até lembrando aqui, a Maiara, minha esposa, ela falou pra mim, pergunta pra bruxa Evani, e eu vou perguntar. Pergunta. Por quê?
Há uns 6 meses atrás, mais ou menos, nós estávamos indo para casa e numa esquina tinha lá um jarro de barro, parecia uma bacia. Um alguidar. Como? Alguidar. Alguidar. Isso. E ao lado tinha uma galinha. E isso há Preto? uns, preto. Hum. Há uns 6 anos, uns 6 meses atrás. Hum. Tá lá até hoje. A galinha tá lá? Tá. Nem o cachorro quis comer? Então, é isso. A gente 6 passa meses? lá. A galinha tá inteira? Não Ou tá tudo sei. assim? Aí eu não sei, eu não parei, porque é via rápida, mas tá lá tanto o alguidar quanto a galinha. Aí eu falei, a gente fala assim, será que aplica alguma coisa para cachorro não comer? Será que tem um formol que coloca ali para ela permanecer? Não sei. Esses rituais, eles são bastante do candomblé. A maioria da esquerda, a Umbanda faz alguma coisa disso Aham, na mas a maioria esquerda. da esquerda. A maioria, É má. frango preto é da esquerda, Tá. tá? E eles usam um tipo de magia que o africano faz muito, não é só o africano, mas ele faz, de transferência. Então, esse frango, ele passa por rituais de transferir alguma coisa que está no seu corpo, na sua vida, para aquele animal. E aí você sacrifica o animal em nome de uma divindade e aquilo sai do teu corpo, foi pro corpo do animal e ele espalha no tempo, tá? Cachorro pode ter visto alguma coisa e deixou lá. Que coisa. É Então por não transferência. é aplicado nada, né? Não. Nenhum medicamento ali para permanecer. Não! São rezas, rituais. Todo mundo tem medo disso. Tanto que a última vez que a gente passou lá, e eu falei, amor, tá ali ainda dela, não é possível. Ela levantou a cabeça assim, daí ela chegou a brincar, porque foi recente. Ela falou assim, conversa com a bruxa, pergunta. Não, mas e eu falei pra ela, eu falei assim, amor, se não existe algo mágico, algo espiritual em volta disso daqui, tem alguma não coisa mal existe em contada, lugar né? nenhum. Não tem, porque são rituais, sim. São sim. E não é todo animal que pega, não. Não é. Entendi. Tem rituais que você faz que você tá rezando em cima do bicho, o bicho morre sozinho enquanto você reza. Aham. Isso acontece muito com pombo, com cabrito preto. E isso Rituais faz parte da bruxaria. Faz. Da feitiçaria. Da feitiçaria. Peraí, A que agora bruxaria gente tá- não vai matar animal, não mata nada a bruxaria, nada. A feitiçaria é uma especialização da bruxaria. A senhora é feiticeira? Eu sou iniciada nas Yami Oxorongá. Então, são coisas diferentes. Não sabia. Não? Não. Ah, tá. Quando eu fiz Ifá é um outro culto, é o Senhor do Destino. Tá. Dentro da religião do Ifá, do culto de Ifá, você tem Egbé, que é a Sociedade dos Amigos Espirituais. Você tem a Geledê, que é Yami Oxorongá. Você tem os Egungun. Zegungun. Egungun. E tem os orixás, o culto aos orixás. E tem mais outras coisas aí. Tá, tem os orixás. Isso. Uhum. São coisas separadas. Os orixás foi a cultura que o candomblé que o candomblé trouxe. Tá? Porque ficava mais fácil aqui, porque cada escravo vinha de um lugar da África. Então, cada um tinha seu culto. Eles montaram o culto estruturado como candomblé. Então, ele nasceu aqui, ele não tem na África, tá? Uhum. O de Ifá é lá. A mãe é africana, é de lá. Tá? Eu sou iniciada no Egbé, em alguns orixás, e na Yami Oxorongá. A Yami Oxorongá, ela é da feitiçaria, que pode ser do bem, pode ser do mal, ou do bem e do mal. Direita, esquerda ou direita, esquerda? Não, você que tá falando direita e esquerda. Bem, mal e os dois. Direita é uma coisa e esquerda é só sombra. O africano não pensa assim. Entendi. Ela é a senhora doadora da vida. Quem doa, tira. Uau! Que sensacional. Que aula, pessoal. Que aula. Confesso que eu tô aqui... Eu preciso assistir esse episódio de novo.
Essa é a verdade. E você, cara pálido, que ainda não se inscreveu e não compartilhou esse vídeo com alguém, para agora, se inscreva e compartilhe. Tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Alguma coisa tá acontecendo aqui, alguma coisa mágica. E agora, deixa eu perguntar para a senhora chegou aqui e se eu estiver interpretando de forma errada, a senhora me corrija, tá? Mas pelo que eu entendi, a senhora é sensitiva, né? Não sei se Sensitiva é o nome novo. É um nome novo. É porque, na verdade, sensitiva É o nome bonito de falar, você é macumbeira? Não! Sensitiva de sentir energias. Esse foi o meu... Sensitiva é o nome que estão arrumando pra gente espiritualista, pra ficar mais bonitinho na fita, entendeu? Como é que tem que falar? Pode ser pode ser espiritualista, pode ser sensitiva, pode ser macumbeira. Quando eu falei da sensitiva, eu pensei, eu ia falar pra senhora, quando a senhora entrou aqui no escritório, a senhora sentiu alguma coisa? Sim. Foi por isso do sensitiva. E a senhora sentiu alguma coisa? A senhora sensitiva de sensibilidade, você tá falando? Foi por isso que eu usei o nome. Eu não sou só sensitiva, eu sou uma sacerdotia. Uma sensitiva, ela só sente. Tá? Ela não quer dizer que ela saiba o que ela tá falando, ela não quer saber que ela sabe o que ela tá fazendo. E nem definir direito o que tá sentindo. Ou de repente vê e não sabe o que é. Tá. Eu não sou sensitiva. Porque além de sentir, eu sou sacerdotisa, eu sou iniciada. Então eu sinto, eu observo, eu vejo, eu converso e eu resolvo. É diferente uma coisa da outra. É a mesma coisa, eu jogo tarô, tá? Eu não sou uma taróloga, eu continuo sendo uma sacerdotisa. Porque eu vou abrir, eu vou ver sua vida inteira e eu vou te dar um caminho para você resolver da melhor maneira possível as coisas que te afligem. Eu vou te dar caminho, vou ensinar você a fazer, ou eu mesma vou fazer. É diferente. Entendi. Entendi. Sensitiva é o fluff. É pra aparecer nas mídias. Entendi. É ursinhos carinhosos. Ursinhos carinhosos. Entendi, mas o que eu quis dizer é da sensibilidade mesmo. De ver energia. Porque eu sempre fiquei curioso com essa questão de... às vezes a gente escuta, né? E eu não escuto de pessoas. Aliás, apesar de ser pessoas, nunca falaram pra mim: eu tô vendo sua áurea. Você é amarelo. Tá explicado agora porque a Maiara me escolheu. Porque a Maiara é apaixonada por amarelo. Ela escolheu. Seu poder pessoal é enorme. Até vaso ali, ó. É amarelo. Transformar isso em grana agora. Oi? É só transformar isso aí em grana agora. Que legal. Puxa vida. Eu tô gostando demais e quero saber mais. A senhora disse... Quero mais. Vamos lá. A senhora disse do filho da senhora aquela hora que ele... É um deles. É o gêmeo mais velho que fazia isso. Só um? Que levitava era só o Otton. Só o Otton. E acontecia alguma coisa também com os outros ou não? Sempre aconteceu coisa esquisita na minha casa. Mas acontecia coisa esquisita por conta do que a senhora carrega dentro da senhora, por conta dos seus... Posso dizer poderes ou não? Dons. Por conta dos dons da senhora ou porque tinha alguma coisa neles mesmo? Ou era dons deles? Todos eles têm. Então, todo mundo na minha casa é médium. Todo mundo. O que é ser médium? Ser médium é ter a capacidade de se comunicar com outros mundos estando aqui e agora. Transmitir, captar e transmitir mensagens de todos os mundos. Todos os mundos. Todos os mundos. Eu assisti uma reportagem, um podcast inclusive, e a pessoa quem estava sendo entrevistada, ela tinha muita espiritualidade, ela fez uma explicação linda sobre espiritualidade, e ela dizia assim... Imagina que tudo é aqui. Tudo acontece aqui. É isso então, aqui, ó. Aí a pessoa que estava entrevistando, o entrevistador, ele disse assim, poxa, mas então quer dizer que tem alguma coisa aqui? Ele falou, você não acredita? Pô, existe... Se você pegar um microscópio, se você olhar, você vai ver um mundo. Então você acha que só o seu olho que enxerga. Que tem outras lentes. Sem contar que o nosso corpo é habitado por milhares de seres, inclusive seres inteligentes. E a gente nem se dá conta disso, a gente tá se achando, tá achando que tá pensando, e o nosso corpo é habitado o tempo inteiro por vários seres inteligentes. Aliás, o humano foi criado para isso.
Para ser uma central de relacionamento. Uma central de De relacionamento, é. Na bruxaria, a senhora me relatou já uma série de situações. E quem te orienta em todas as tomadas de decisões, e em tudo que a senhora vai fazer, inclusive com a terra, com a natureza, são esses entes? Nesse sentido, sentidos espirituais, você está falando de Isso, orientação, porque de isso. orientar da própria vida, não, hein? Não. Não. Da própria vida, eles não abrem a boca. Por isso que mãe de santo se ferra, tá? Por Porque quê? não abre a boca. É muito difícil eles orientar. Eles não se metem na nossa vida. Os espíritos, eles não se metem Agora eu na fiquei nossa vida. confuso. Não, eles não tomam decisão por você. Espírito do bem não toma decisão por você. Não Entendi. toma. Ele te ensina, mas não toma decisão por você. Entendi. De jeito nenhum. Agora, tudo que é orientação espiritual, sim, entidades dão e os outros seres os outros seres místicos também. O que são outros seres místicos? Monte! É, né? Tem os unicórnios da vida, essas coisas assim. Os elfos, gnomos, essas coisas, Não esses brinca seres. comigo. Eu não brinco então. Meu Deus, é mesmo, tem todos esses seres também. Tem. Mas esses seres, eles já viveram? Como é que é essa? É outro reino. Eles só não são humanos. Mas outro reino aqui? Tá tudo aqui, ó. Tipo Senhor dos Anéis? Tipo Senhor dos Anéis. Tipo Malévola. É mesmo? É. Incrível. Sabe um que é bem legal, que é do jeito que eu vejo, o Avatar, é do jeito que eu vejo. Você assistiu o Avatar, Já. não assistiu? Então, aquilo lá é mais ou menos a mesma coisa. E aqui? Aqui. E a senhora vê? A senhora... Entendi. Vê, Que incrível. Que vê. incrível. Eu queria passar 10 minutinhos só nessa lente da senhora. Meu Deus, deve ser um mundo maravilhoso. Ah, Ou não? A senhora vê coisa feia também? mais feia do que bonita, tá? Não diga. Mais feia. Coisa bacana a gente vê. Na praia você vê muita coisa legal. Sabe assim, alto mar, na praia você vê coisa legal. Montanha você vê muita coisa. Perto de pontos de natureza é bem legal. Cachoeira é o mais bonito que tem. É mesmo? É onde O que tem que- seres mais O que a bonitos. senhora vê? Espíritos de água, que são aqueles transparentes, geralmente femininos, mas bem é lindo, 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 lindo. Os da água são os mais bonitos. Do vento tem alguma coisa bonita também. Da terra eles são mais pesadinhos, assim, mais gordinhos. Aham. Mais espetadinhos, Poxa mas vida. é mais engraçado. Fogo tem também, tem bastante coisa do fogo. Então a gente faz bastante ritual com fogo. Sim, eu já ia Bastante, chegar nisso também, no bastante. ritual que eu vi da senhora. Faz bastante com fogo. Mas deixa eu perguntar para a senhora mais. Tem essa questão, a senhora falou dos elementos aqui Sim. agora. Todos nós carregamos algum elemento mesmo, porque a gente escuta nos horóscopos, né? O Eles seu corpo dizem- inteiro feito de elemento. Não é? Sim, Terra, água, fogo e ar. sim. Mas tem algum que representa mais ou não? Tem, né? dependendo do dia que você nasceu, tá? Você tem uma sobrecarga maior de um elemento ou do outro. É o que determina a sua personalidade. Porque cada elemento, ele tem uma qualificação. Então, a água, ela é a emoção, a cor é azul, os movimentos são circulares, a pessoa é mais emotiva. Pessoas da água têm essa tendência, então ele tem mais esse elemento do que os outros. Certo. Já o pessoal do fogo é mais agitado, é ardido, se inflama muito, tem mais fogo do que as outras coisas, tá? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. O da terra já é mais contido, fala menos, é mais fortinho, Aham. né? E o do ar, que é ágil e não tem muito foco. Cada hora pensa uma coisa, cada hora faz uma coisa, fala rápido. Então, se você tiver mais um elemento que o outro, você vai moldando sua personalidade. Aí isso é legal quando você joga búzios, porque dependendo do orixá que você tem, ele rege determinado elemento. E aí a sua cabeça tendo aquele elemento, você já sabe como consertar ou melhorar algumas coisas na vida, como equilibrar a vida,
com os elementos mesmo, que é isso que faz o jogo de búzios. Entendi. E deixa eu perguntar O uma jogo coisa. de búzios é a coisa mais legal ainda. Só te cortando um pouquinho. Não, mas Porque fala. ele é um jogo binário. Ele é um jogo binário, a linguagem dele é igual à linguagem Fortran. Você já ouviu falar da Não. linguagem Fortran? O que é? A linguagem da invenção do computador, que é aquele 111001000. Essa é a linguagem, o sistema binário do jogo de búzios, que tem 10 mil, 15 mil anos e se usa até hoje. Agora que a gente sabe o que é um computador e já sabiam jogar o jogo de búzios. Quando você pega os odus, eles fazem riscos, né? No Opelê e Sim. Fá. Então joga o Opelê, ele vai fazendo risquinho. Aqueles riscos é a linguagem Fortran. O sistema binário que a gente conhece. Tudo que a gente usa até hoje vem no mesmo sistema do jogo de búzios. Entendi. E os africanos são os primitivos, hein? Eu fico muito curioso com essa questão de jogo de búzios e de tarô mesmo. Porque assim, a senhora quem joga. Eu nunca vi, eu vou ser sincero, eu nunca vi O um quê? jogo de búzios e nem um tarô. Ah, eu faço previsão todo ano, vou fazer já já. Difícil errar, hein? É, Difícil errar. mas Difícil errar. a senhora quem joga o búzios, é isso, né? Uhum. E a partir do jogo, como que eu participo? Porque Pra a senhora vai jogar- jogar pra mim, por exemplo. Como Sim. que eu participo Você disso? vai ficar aí na frente, Ah. a sua energia vai dar o tom de entendi. todo o jogo. O tarô é a mesma coisa, tarô é por arcano. Então, cada lâmina Arcano. cada lâmina do tarô, ele tem um desenho, e esse desenho ele define um tipo da sociedade, um tipo da humanidade. Naquele tipo tem vários ensinamentos, várias características, e a gente, com a combinação desses arcanos, consegue definir uma pessoa. Entendi. É bem legal também. Eu imagino. Uhum. Imagino. Bem A legal. senhora pode mostrar pra mim? Você quer ver? Eu quero. Eu É porque ando a bruxa chegou aqui com eu não ando sem. não anda sem. Não, tem no Sempre carro, tá. tem no centro, tem em todo lugar. Não ando sem de jeito nenhum. Isso aqui, ó. Isso é um tarô. Então vamos lá. Isso é um tarô, ó. Tá. As cartas Tá? são grandonas, né? Bonitas. Essa daqui é bonita, né? Esse aqui é italiano, é o que eu jogo sempre que vai em TV, alguma coisa assim. Aham. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, por exemplo, o arcano da papisa. A papisa, ela tem a numerologia 2, ela é binar. Se você pegar pela tabala, ela fala da intuição, ela fala da grande mãe, ela fala do sacerdócio, ela fala da pureza. E o outro aqui, vamos lá. A torre. A torre, ela é o 16 e ela fala do aviso do céu, que derrubou todas as suas estruturas, que a espiritualidade vai obrigar você a passar determinadas coisas, e essas coisas vão ser para o seu bem, mas você vai começar do zero. Então, cada um vai falando uma coisa de um sistema de acontecimento da humanidade, comum por toda a humanidade. E aí você vai montando o seu jogo, você Entendi. vai De acordo analisando. com a De senhora acordo faz. com o jeito que A senhora cai. embaralha Isso. e de acordo com a energia de quem a senhora tá jogando, é assim que vai sendo construído. É. Você nunca jogou? Nunca Ah, joguei. então qualquer dia você marca comigo, vamos lá, eu jogo com você. Que legal. Hum. Eu quero conhecer lá. Tem que A senhora é a sacerdotisa, então, do templo Nova Ordem do Sol. Nova Ordem do Sol. E lá a senhora ensina tudo isso, ou não? Eu tenho um canal, uma plataforma de cursos online. Então, tenho cursos online disso, de espiritualidade, tanto da Umbanda como da bruxaria, espiritualidade de forma geral. Lá a gente tem cursos presenciais também, uma vez por mês, de mediunidade, de bruxaria e outros cursos também. Uhum. E a gente tem os rituais de sábado com consulta. E uma vez por mês os cursos. Como assim, sábado com consulta? É com consulta, incorpora a entidade da consulta. A gente tem desenvolvimento espiritual também. Quando dá curso de mediunidade, tem desenvolvimento de várias modalidades de espiritualidade. E depois esses trabalhadores trabalham nos rituais de sábado. Entendi. Mas uma coisa ainda que eu não consegui ainda compreender. Que bom que é uma coisa só, hein? Desde o comecinho tá aqui na cabeça. Eu tenho muito ainda, obviamente, para aprender É uma vida estudando, né? Pelo amor de Deus. Agora, como que
Eu que não tenho a mediunidade, Ah, você não tem? não sei. Então por que você tá falando que você não tem? Não, Você gosta de berinjela? gosto. Você já comeu? Já, Você gosta? não sei. Por quê? Você não sabe como é que você tá fazendo essa cara, como você tá É me que eu não sei perguntando. se eu gosto ou se eu não gosto de berinjela. Eu gosto de macarrão. Eu gosto de churrasco. Uhum. Agora, berinjela é uma coisa que eu não tenho certeza se eu gosto ou Ah, se eu não come. gosto. Como? A mediunidade você tem também, tá? Ah, é? Não sei se tem incorporação, mas mediunidade tem. Mediunidade não é só incorporação. Tem vidência, tem a tal da sensibilidade, a intuição, né? Puxa. Psicografia, projeção astral é um tipo de mediunidade. O que é projeção astral? Você sair do corpo para fazer algum trabalho espiritual e voltar. Tem isso. Tem. Isso Tem. também faz parte da bruxaria. Faz parte da mediunidade, da bruxaria. Faz. Entendi. Mas, como você sabe que você é médium, é isso que você ia perguntar? Na verdade, como eu sei que eu sou médium Ah, e sua como vida anda são pra duas, trás. são duas situações. Como eu sei que eu sou médium ou não, e como se eu não for ou se eu não tiver, como que eu desenvolvo isso? Porque é possível desenvolver isso? A mediunidade chega uma hora ela faz barulho, tá? Então não tem jeito, assim. Chegou Como a senhora com 25 anos, o filho Não, começou... o meu começou muito cedo. Muito cedo. Desde pequena. Eu falava com o espírito, gente. Desde pequena, eu era doida do pedaço. Ah, é? Era, gente. É tipo aquele Sexto Sentido? Ah, aquele daí filme? pra pior. É mesmo? Era. E a senhora vê... Ó, a senhora já falou que vê. A senhora Era. conversava e não sabia o que era. Eu conversava igual gente normal. Uhum. Escutava as pessoas falando, respondia, e a pessoa não tinha aberto a boca. Fui mandada embora de emprego por causa disso. Como assim? Ai! A pessoa pensava alto? Pensava, eu achava que estava falando comigo. Meu Deus. Aliás, eu tenho enrolo com isso até hoje, né? Entendi. Eu escuto com a voz da pessoa. Se eu não estiver olhando para a pessoa, eu não vou saber se ela não abriu a boca, Sim. entendeu? E aí responde. A pessoa fala... Não falei nada. Falou que eu ouvi. Lógico que falou. Que sensacional. Hoje é menos rolo porque eu mando. Antes eu obedecia, eu só me ferrava, tá? Viu por que eu quis mandar? Entendi. Então, vamos fazer assim? Vamos tentar resumir uma bruxa? A senhora consegue? Resumir? Resumir uma bruxa. Bruxa é uma coisa complexa, né? Resumir uma bruxa? Em um textinho curto, um pitchzinho curto. O que é uma bruxa? Uma bruxa é uma mulher completa. É uma mulher que sabe o que quer. É uma mulher completa e que tem a certeza de que ela é a representação da deusa na Terra. Entendeu? É isso. Entendi. E não tem, e na verdade, assim, a feitiçaria está com a bruxaria, mas são coisas distintas. São coisas diferentes. São. Uma bruxa pode ser feiticeira, tá? Se ela quiser. Mas uma feiticeira tem que ser uma bruxa. Ah, entendi. Tá? Entendi. Mas são coisas separadas. Entendi. Eu acompanhei alguns rituais da senhora lá no YouTube. De bruxaria, você pegou? Eu vi 2 rituais. Um ritual da... Puxa vida. Hecate? Sim, mas esse eu vi primeiro, mas foi o que eu ia falar da outra. De uma mulher. Uma mulher? Uma mulher empoderada, pombagira. Ah. Eu vi esse ritual e eu vi um ritual de fogo e me chamou muita atenção. Eu queria que a senhora contasse pra mim um pouquinho. Do Beltane que você viu? Isso. Tá, o Beltane é um festival um festival do fogo. Tá? Você já deve ter ouvido falar Você não assistiu nenhum filme de Excalibur? Do Rei Arthur? Sim. Então, todas aquelas festas eles fazem do Beltane, que é o casamento sagrado do deus e da deusa. Então, quando assim, o Beltane ele é comemorado aqui
no dia 1º de maio. Não é aqui no dia 31 de outubro, no hemisfério norte, dia 1º de maio. 31 de outubro. É o contrário, porque ele é um ritual de mudança de estação. Então você comemora o Halloween no dia 31 de outubro, lá no hemisfério norte. Entrada do inverno, Aham. né? Aqui não é entrada de Não. inverno, né? Né. Aqui é o Beltane, Entendi. né? O que antecipa o verão. O dia tá mais quente. É por isso que faz fogo. Por isso que faz fogo, ele já é uma preparação, Entendi. tá? Então esse é um ritual bem bonito, é o auge da primavera, né? E ele fala da força da paixão, do surgimento da vida, do acasalamento, da natureza brotando. Ele é bem legal, que é o ritual do fogo, Aham. né? E o outro que você viu de Pombagira. Pombagira. Pombagira é tão falado da Pombagira, Sim. né? É, então. Inclusive, eu tô lançando um curso online de Pombagira. Ah, é? Mas o que é o curso de... O que é o ritual de Pombagira, primeiro? Olha, Pombagira é uma linha feminina da esquerda. Então ela trabalha as suas sombras, é o trono dos desejos. A esquerda ela tem Exu e Pombagira, que é o que se trabalha na Quimbanda. Então a nossa esquerda ela é formada pela Quimbanda, Exu e Pombagira. Exu, ele é masculino e feminino. Então na Umbanda ele se divide em duas entidades, um homem e uma mulher, tá? Quando é no Candomblé, é um único, que é o Exu, Aham. que tem as duas energias dentro dele. Então tá. A parte feminina é o trono dos desejos e a parte masculina é o trono da ação, da prosperidade, Aham. procriação e a ação. Certo. A Pombagira é o ritual do desejo. Não tem Exu sem Pombagira, não tem Pombagira sem Exu. Não tem nada que você faça na Terra sem os dois. Porque se você não tiver a vontade de fazer, você não tem a ação. Então ela comanda a vontade do humano de fazer as coisas. De fazer sexo, de fazer uma comida, de fazer um trabalho, de dar uma volta. Qualquer desejo seu. É ela que comanda essa energia. Tá? Essa é a energia. Aham. Mas é assim, tem tanta gente ignorante e a transmissão de conhecimento, como não Sim. deixou nada escrito, ela não é uma coisa muito popular. Então ela não é bem compreendida e acha que é só uma prostituta. E não tem nada a ver com prostituição, não tem nada a ver só com a vida sexual. Ela tem a ver com o desejo humano. Então essa é a entidade que me ensinou tudo de bruxaria, viu? A Pombagira. Poderosíssima. Pombagira é uma mulher... ela tem uma história? Olha, a gente tem muitas freiras na linha de Pombagira. Muita Freira? Muita. Espíritos que foram da Igreja Católica e que são pombagiras hoje. Linha de Maria Padilha quase inteira. São antigas sacerdotisas da deusa. Estão ligadas a Maria Madalena, você tem. Sim. E essas entidades, elas conversam com a senhora? Conversam, incorporam. Uhum. Entendi. E por que agora, por exemplo, os rituais eu vi que é através de um círculo, né? Isso. Por quê? Porque tudo que você faz em círculo, que é o mais completo. Tudo tem começo, sem começo, meio e fim. Porque a gente, na bruxaria a gente fala, somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim. Tudo, você não tem, você nasce, nasce, cresce, vive, procria, morre, renasce, cresce. Então isso é o círculo da bruxaria. Então tudo é feito no círculo. Entendi. A bruxaria, ela acredita a senhora disse aí, apesar de eu imaginar a resposta, eu quero escutar com a sua interpretação. A bruxaria, então, ela acredita em reencarnação. Sim, claro. Agora, por exemplo, nós fomos visitar há alguns anos já. Tem Poxa vida, minha memória tá falhando hoje. Tem um Pindamonhangaba, Hare Krishna. Lá no morro. Isso. Uhum. E nós fomos visitar lá o Hare Krishna. Tá. E conversando com o pessoal lá, eles disseram assim, que eles acreditam que
Nós nascemos, morremos e nascemos e renascemos e morremos de novo e renascemos em vários formatos, em ser humanos, em bichinhos, em qualquer ser vivo. E ele dizia que até nós renascemos uma última vez num ser super iluminado, super ultrapassado no sentido de conhecimento, já todo carregado, ser iluminado, e esse é nosso último suspiro de vida. Depois a gente vai aí e descansa. Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Eles acreditam nisso, e eu lá em casa eu tenho 7 gatos. E eu tenho um gato que chama Calabar, inclusive. Ele é um gato, um Mini Coon gigantesco, bem grandão. E ele só tem um olho. Ele nasceu com um olho só e metade do nariz. E ele é lindo, grandão, gigante. E a gente fala que ele é o nosso ser iluminado, porque lá os gatos eles se encrencam com os cachorros com os gatos, e os gatos com os gatos também, e os cachorros com os cachorros também. Só que ninguém se mete com o Calabar. Tem alguma explicação para isso, assim, numa interpretação? Porque o animal não pega ninguém que está com deficiência. É mais simples do que eu pensei, então. Assim, ó, quando você mexe com a espiritualidade, você pode regredir na forma, mas você não regride em espírito. Então, você nasce, você pode ter outras formas, mas não regride em espírito. Então, se você for punido, muito provavelmente você vem numa outra forma. Punido. Pela lei. Sim, divina, natural aí. Lei natural, mas regride na forma, não animal. Eu não vi nenhum humano ainda encarnado num animal. Encarnado, tá? Qual é? Não sei diferenciar. Nasceu dentro do animal. Não vi, nasceu como animal. Entendi. Tá? Mas qual que é a diferença de reencarnação? Isso pra ele, cacete. Então vamos lá. Reencarnado e reencarnado, não entendi. Agora eu. Você morreu, foi pra lá. Vai ter autorização, passou seu tempo, tá? Não, você vai nascer. Não é assim, vou pegar conta esse processo todo, a senhora só tá contando um negócio. Não, eu quero o processo completo. Gente. Conta o processo completo pra mim. Morri. Você morreu. E aí? Sobe, vai pra algum lugar. Pra algum lugar que a gente não sabe aonde. Dependendo do seu peso. Ou sobe ou desce. Ou sobe. Ou fica por aí. Tá? Cumpriu o seu papel, chamaram você lá de volta. Lá no departamento de reencarnação. Vamos lá. Do RH. Vai lá. Aí, então, você vai ter que nascer de novo, tá? Suas experiências são essas. Aí, eles determinam qual família que é mais adequada para você desenvolver as coisas que estão faltando. Vai lá. Ou para limpar o que você já arrumou de marca, de peso, de encrenca, tá? Aí, vai direitinho para aquela família lá. Para as pessoas que você teve algum relacionamento, alguma coisa assim. Alguma marca. Trabalha, nasce ali, tá? Até viver com aquele grupo todo de novo e ir embora de novo, dependendo do jeito que você voltou. Só que você esquece quando você encarna, né? Sim. É onde tá a encrenca. E o reencarnar? Quando você morre, você voltou, reencarnou. Reencarnei. Isso que eu nunca vi ninguém reencarnar em animal. Tá? Mas eu já vi espíritos humanos dentro de animais, mas não reencarnado em animal. E o espírito humano dentro de animal é aquele que não foi e ficou? Então, já vi em magia, alguma magia feita, eu já vi um humano preso dentro de um animal, tá? Já vi um humano amarrado num animal, um espírito humano amarrado num animal, mas eu não vi um humano nascendo de um ovo, assim, que nem um pintinho. Nunca vi. Entendi. Mas o animal, ele pode... Existe um espírito ali que do animal sai... É grupo. É espírito grupo, não é individual. Então, se o cachorro morre, ele vai para um grupo. Não é uma alma de um cachorro. Entendi. Que doido, né? É diferente, né? Outro reino, né? É legal, é legal. É difícil para o humano entender isso, né? Bem difícil. É difícil mesmo. É bem difícil. E é por isso que, assim,
a terminologia bruxa, ela é mal interpretada. Nossa, muito. É porque não sabe o que é, né? Sim, a gente, na verdade, usa até com um som pejorativo, né? A gente dizia mais cedo, porque quando a mulher faz alguma coisa... Aquela bruxa! Bruxa. É assim que a gente faz. A sogra sempre é bruxa. A sogra é sempre, mas Não, também... aqui não, minha sogra é uma linda princesa. A sogra é bruxa mesmo, tá? Pode chamar Pois sim, pode ser. Mas a gente tem existe, né, na nossa sociedade, na nossa comunidade, um som pejorativo para Tem, bruxa e uma má interpretação. E conhecendo a senhora, se a senhora me permite dizer, vejo um ser iluminado. Só não sei identificar a cor, pra mim tá verdinho. Mas eu não sei se... Não é verdinho. Qual cor que é? Não é verdinho. Eu sou branca, né? Amarelo e branco, não sou verdinho. Mas eu sei que irradia luz. E de conhecimento, de sabedoria, de simplicidade, de espírito de comunidade. Eu consigo ver bastante coisa boa, assim. Não que eu seja sensitivo, ou não que eu saiba que eu sou sensitivo, mas se sensitivo for sentir, eu sinto uma coisa muito boa para a senhora. Eu agradeço demais a presença da senhora aqui. E eu quero conversar mais. Só que agora, pessoal, eu quero conversar com a senhora sobre as empresas. Bora lá. Eu preciso conversar com a senhora como foi formado tudo isso, por que foi formado tudo isso, porque eu sei que a senhora tem muita sabedoria e a senhora precisa transmitir essa sabedoria. E foi por isso que veio a ideia de construir as empresas? Foi porque a gente não conseguia. Comecei fora as empresas que eu já tinha mesmo, que eu sou engenheira, né? Então já tinha empresa de engenharia antes, tudo. E quando eu montei o Vale do Sol, que antes era Vale do Sol, você enrosca na parte de dinheiro. Então você precisa alocar um imóvel, você precisa fazer algumas compras, tá? Você nunca tem o dinheiro. Para poder arrecadar esse dinheiro, você tinha que ter uma empresa, então você tinha que regulamentar aquilo. E a gente criamos a empresa, regulamentando dentro das normas de um centro espírita, e isso acabou crescendo. Aí surgiu a necessidade de ensinar. Para receber não cabia, não podia aquele tipo de empresa receber por cursos, só cabia doação ali. Então, vamos montar então uma empresa para cursos. Aí, tudo bem, fomos aprendendo, conhecendo coisas, tá? Começamos a produzir fazer produtos de magia, spray de ambiente, tá? Não cabia vender ali no negócio do curso. Então a gente montou uma empresa só disso. E aí a gente foi montando de oráculos a mesma coisa. Tudo, a necessidade foi surgindo exatamente por causa dos impostos, tá? E porque não tem uma empresa que abarque, na época não tinha, né? Uma empresa que abarcasse tudo, sem complicar a minha vida pessoal, né? A vida da família e os negócios como um todo. Entendi. E antes tinha assim, você não pode cobrar nada que é espiritual, tá? Porque senão você é ladra. Hoje você pode roubar e virar presidente, mas antes você não podia fazer nada, tá? Tudo você era ladra. Você pegasse um centavo, mas não é espiritualidade? Espiritualidade não se cobra, mas você paga aluguel, certo? Você serve o cafezinho, você tem papel higiênico no banheiro, você tem sabonete, você paga água, luz, né? Então, para não ter esse inferno, porque é um inferno, você fica com a conta. Então, aí a gente começou a estruturar de forma empresarial mesmo. Hoje tem um monte de empresa, né? Hoje tem um monte. A senhora, eu ia perguntar um trem para a senhora aqui e acabei não perguntando e a senhora falou na palavra. Eu anotei na página de trás aqui. Oráculo. Oráculo. O que é oráculo, antes da gente falar? Tarô é um oráculo. Búzios é um oráculo. Leitura na água é oráculo. Leitura na água. Leitura na bola de cristal é um oráculo. Leitura na bola de cristal. Oráculo é tudo aquilo que você vê a vida de outra pessoa, de uma situação, através de um objeto ou de um jogo. E por que, por exemplo, eu gosto muito lá da cultura nórdica, né? Runas. Vikings e tudo mais. Uhum. Por que os oráculos à época eram... Porque eles retratam, pelo menos, os oráculos deficientes, com
alguma coisa assim, torto. Os oráculos? É, Oráculo é o jogo. porque eles retratam uma pessoa. Ah, tá. Você tá falando assim, quem vai olhar? É. Então o sacerdote? Não. É porque lá nos filmes, por exemplo, de Vikings, eles colocam os oráculos, mas sendo pessoas, sendo pessoas, mas que eles tratam como espírito que vive sempre lá no topo de um morro que tem que passar por um monte de provação para subir Uhum. e ir lá falar com ele. Só que eles sempre são, não sei, eles sempre são diferentes. Porque eles guerrearam muito e passaram por muitas coisas, será? Pode ser, né? Pode ser. Se bem que quando a gente fala de Carrega, nórdico, a né? gente lembra do Thor. É. Ele não tem defeito. Então os oráculos os oráculos são esses, são os entes. Não. Oráculo é a forma de previsão. Eu sempre Quando pensei ele- que oráculo fosse pessoa. Não, gente. oráculo é um jogo, um sistema de previsão. Entendi. A pessoa, quando você incorpora uma entidade, você é um oráculo, porque fala através de você. Então, eu acho que a ideia que eles tentam mostrar nos filmes é que fala através daquilo. Entendeu? Entendi. Fez sentido. Isso é. Mas a runa, no nórdico, a runa é um oráculo, um símbolo. Que igual o tarô, um símbolo, uma lâmina é o oráculo. Sensacional. É isso aí. Sensacional. É isso, pessoal. Pessoal, tem muita conversa aqui. A gente vai falar agora sobre empresas, sobre empreendedorismo. Eu quero conhecer agora o lado da bruxa empreendedora. Ela já deu uma pitadinha aqui para mim, dizendo que ela precisava manter aí todo esse conhecimento e conseguir financiar a transmissão desses conhecimentos através das suas empresas. Eu quero saber mais, eu quero saber como que ela construiu. A senhora fala mais para mim? Falo. Então, a gente vai gravar aqui um segundo episódio. Por agora, eu peço para que vocês aguentem um pouquinho, que a gente já solta o segundo episódio. E a gente vai ter mais de Bruxa Evani aqui no Change Network, no podcast do Change Network. Até já.